Bem-vindos ao fundo da questão. Vamos descomplicar o que parece complicado, com conversas diretas, histórias curiosas e uma boa dose de bom senso. O fundo da questão, onde o dinheiro europeu deixa de ser um mistério e passa a ser uma possibilidade. Hoje temos connosco o professor Luís Valadares Tavares. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nada, tive muito gosto. Professor, antes de mergulharmos um bocadinho nos fundos europeus, gostávamos de o ouvir sobre a sua trajetória. Muito bem, olha, a minha trajetória é uma trajetória bastante diversificada, como tu sabes. É verdade. Eu sou professor no Instituto Politécnico e fiz a minha carreira como professor Ilustríssimo professor. catedrático no Instituto Politécnico e nos anos 80, mais exatamente 88, fui desafiado para ser diretor-geral de planeamento no Ministério da Educação e gestor do PRODEP. Portanto, é preciso. Exatamente, que foi o primeiro programa de fundos comunitários para apoiar o sistema educativo. Portanto, estávamos em 1988, a adesão tinha sido há muito pouco tempo e era o primeiro quadro comunitário de apoio. E, portanto, era tudo novo para os portugueses. O que é isto? Está na União Europeia, nessa altura era a CEE, e o que é isto de haver um quadro de apoio para as nossas necessidades, etc. Portanto, foi uma experiência muito interessante. E eu penso que, no fundo, o que se conseguiu nessa época foi o de mais positivo na utilização dos fundos comunitários. E depois já vamos ter aqui a possibilidade de discutir isso com mais cuidado. Por uma razão muito simples. É que elaborou-se um plano, eu era diretor de planeamento, e, portanto, elaborou-se um plano de desenvolvimento para o sistema educativo. Pelo que as candidaturas dos apoios comunitários não eram candidaturas soltas. Eram candidaturas para fazerem parte desse plano resolutivo dos nossos problemas. E isso foi muito positivo. O comissário Miller, que nessa altura era o comissário do Fundo Estrutural, do FEDER, até depois fez-nos um grande elogio no final, etc., que realmente correu muito bem. Depois disso, tivemos, enfim, outras aventuras também na área da educação, mas eu também me liguei bastante à Universidade Católica, onde me dediquei muito aos ensinos avançados em gestão e em economia, e lançámos os primeiros MBAs deste país. Também foi uma experiência muito interessante e que se desenvolveu depois noutras geografias. Fizemos uma escola de pós-graduação em Macau e Hong Kong portanto, interessei-me a partir de meados dos anos 90 muito pela gestão de projetos. Tenho um livro publicado de gestão de projetos, que é um livro de texto muito utilizado nos Estados Unidos, nos cursos de pós-graduação, Project Management, e a partir daí comecei-me a interessar muito pela gestão de contratos, porque no fundo os projetos não corriam bem porque o contrato não estava bem desenhado. E de contratos é uma área especialmente querida aqui ao professor, exatamente. não é? Portanto, eu fui para os contratos pela engenharia. Cheguei aos contratos via engenharia. Ao contrário da generalidade das pessoas, como tu e outros, que são via das ciências jurídicas. É verdade. E isso deu-me sempre uma perspectiva muito interessante. E foi por isso que depois já, neste século, fundámos a APMEP, que é uma Associação Portuguesa de Mercados Públicos, que é a única entidade interdisciplinar no nosso país em que se discutem os problemas dos contratos públicos. Temos engenheiros, economistas, gestores, juristas, juízes, técnicos, contabilistas, etc. E fui surpreendido em 2002 pelo convite para ser presidente do Instituto Nacional de Administração, onde aliás também contactámos o INA, que também foi uma experiência muito interessante, porque desenvolvemos o INA como uma Public Business School. Em parceria e com grande ligação à Kennedy School da Universidade de Harvard, que é talvez a melhor escola de gestão pública do mundo. E, portanto, também foi uma experiência muito interessante. Depois, a partir daí, voltei a ter outras atividades universitárias, designadamente agora na Universidade Lusíada e em algumas instituições internacionais. Sou professor convidado na Universidade Americana. E, como estava há bocadinho a dizer, ganhamos muito recentemente um projeto europeu no programa Horizonte, que se dedica justamente a revisitar os problemas da gestão da saúde, muito especialmente da tecnologia da saúde, em termos de novos modelos de contratação. De modo que eu, quando recebi este teu convite, fiquei muito satisfeito, por um lado, por vir de ti, e por outro lado, por ser um tema que, curiosamente, me parece que é um tema que
só aparece na agenda do país pelas más razões. Ou seja, verdade. só ouvimos falar de contratação pública quando há um caso de corrupção, um Ou- processo do Ministério ou Público. fundos. Isso é que é uma pena, porque a contratação pública deve estar em cima da mesa, mas pelas boas razões. Quer dizer, como é que vamos conseguir, e nesse aspecto, como sabes, este governo há uma boa notícia, que é ter um ministro da Reforma do Estado, o Gonçalo Matias, que Sim, ainda tem por um cima grande desafio pela frente, não é? é uma pessoa que conhecemos e que apreciamos muito, e que nessa Reforma do Estado uma das linhas tem que ser a reforma da contratação pública, porque no fundo o que é a contratação pública é a forma como o Estado se relaciona com a economia privada. Sim. E cada vez mais, para que o Estado desempenhe as suas funções, tem que ter esse relacionamento. Se esse relacionamento for flexível, for transparente e tiver equidade, corre tudo muito bem. Se assim não for, há corrupção e há ineficiência. É impressionante agora que falamos de contratação pública, está tudo ligado, não é? Os fundos europeus Exato. vivem também da fiscalização dos contratos públicos, e continua a ser uma das áreas de maior incidência, de maior erro dentro e de correções financeiras associadas, e é incrível como é que ainda hoje, e vínhamos já há pouco a falar sobre isso, ainda hoje, não é? Em 2025, continua a ser uma das áreas de maior incidência crítica dentro e fora dos fundos europeus. É, porque no fundo são valores muito elevados, são montantes muito elevados, Sim. e muitas escrutínio vezes é muito as grande regras também. que se têm estabelecido são regras bastante burocráticas, mas opacas. Sim, Eu devo dizer que tenho muito orgulho que no Prodep, que eu geri durante 4 anos, não tivemos um caso objeto do Ministério Público. Portanto, não tivemos um caso de suspeita de utilização ilícita de fundos. Isso para nós é uma satisfação muito grande. Mas eu julgo que isso é possível porque houve sempre a preocupação da transparência. Sempre que havia um concurso, sempre que havia uma candidatura, sempre que havia alguma decisão, dava-se a maior divulgação possível. E, portanto, não havia decisões opacas, não havia decisões escondidas. Ainda hoje de manhã, não é? Soube de uma notícia, por exemplo, em relação a um procedimento de convite, em que, a certa altura, tudo isso é muito opaco e é depois um canal, um jornalista que divulga. E isso não Sim. facilita a transparência da contratação pública. Hoje em dia, Por exemplo, a questão dos convites, dos ajustes diretos, era isso que eu ia focar. muitas vezes não estão no portal base. Sim, Não é estão. verdade. Mesmo quando é obrigatório. Mesmo quando é obrigatório e que é condição de validade do contrato. E de pagamentos, aliás, é uma E de das, pagamentos. das áreas de maior correção financeira. Exatamente. É exatamente Tu não sabes haver, bem isso. Exatamente. É não haver efetivamente essa publicação, haver uma publicação Até porque tardia depois desse muitas pagamento. vezes há uma sucessão de ajustes diretos simplificados, Também. o simplificado já não se Leva a processos publica, de fracionamento de etc. despesa e de contrato. Exato. É incrível, mas infelizmente o ajuste direto ou a consulta prévia, sendo procedimentos perfeitamente legítimos, Claro. hoje na opinião pública estão muito indexados Estão a porque fenómenos, não há, enfim, porque há menos pouca aconselháveis. transparência, não só daquilo que se fez, mas do seu fundamento. Porquê é que só se podia contratar esta empresa de Sim, advogados? sim. Ou porquê é que só se podia comprar este vinho? Ou porquê é que Ou só se aquele podia consultor. comprar aquela agência de viagens? Sim. Não é? Isso não está explicado. É, Na generalidade dos E casos. a maior parte das vezes também o ITER procedimental antes da decisão de contratar, ou seja, Claro. consulta preliminar de mercado, começa até aí muitas das vezes, por exemplo, em matéria de conflitos de interesses, às vezes começa até aí e não propriamente num procedimento de formação de contrato. Exatamente. Ora bem, avançando aqui um bocadinho no nosso quadro, qual considera ter sido a evolução mais marcante na forma como os fundos europeus são geridos em Portugal nas últimas décadas? Tendo em conta que veio do Prodep, portanto deve ter uma visão... vamos lá ver. muito Eu alargada não sobre o tenho assunto. uma visão muito otimista. E não tenho uma visão muito otimista, muito especialmente agora em relação ao PRR. Por uma razão muito simples. O PRR foi aprovado na União Europeia até com uma designação muito específica, que é o Facility for Recovery and Resilience. Sim. Portanto, o PRR europeu, chamamos-lhe assim, é uma facility, é um instrumento. Sim, de Mas desempenho. é um instrumento pensado para quê? Para ajudar, para financiar planos pensados para o país. Ora, se nós virmos bem, não há propriamente um plano para o nosso PRR.
Há uma série de áreas setoriais, alguns critérios, e há depois uma panóplia, uma cornucópia muito gigantesca de candidaturas, mas muitas delas soltas. E, portanto, e é por isso até que em Portugal não se chamou instrumento, chamou-se plano PRR. O P é de plano. Que é aqui um equívoco. Estar a admitir que a Facility já era um plano. Não. Bruxelas nunca admitiu que aquilo fosse um plano. Aquilo é um instrumento financeiro. E é por isso que até foi aprovado como decisão financeira. Sim, Aquilo é um instrumento sim. financeiro pensado para ajudar os países que têm planos específicos de desenvolvimento a financiá-los. E há sempre, evidentemente, o princípio do cofinanciamento, portanto, de haver também financiamentos nacionais, etc. Entre nós, eu julgo que, infelizmente, isso não foi feito. E, portanto, quando se olha para o que está a acontecer, verifica-se que, em muitos casos, não há um desenho conjunto. Não terá candidaturas sido soltas. potenciado também pelo facto do PRR ser uma resposta, por exemplo, ao Covid-19, começou aí, não é? E isso Aí provocou uma depois pressão há muito outro grande. problema, porque na medida em que nasceu como resposta ao Covid-19, era natural que desse muita atenção à dimensão social, o que Sim. não é o caso. Sim. Portanto, essa dimensão até é pequena. Portanto, houve aí, digamos, uma metamorfose. Bom, mas podemos admitir que desenvolveu o país, in the end of the day, um dia mais tarde, também vai ajudar a resolver os problemas Sim, sociais. há áreas Portanto, extremamente isso- importantes também que Isso também beneficiaram o é preciso financiamento. aceitar. Mas quer dizer, eu julgo que houve aí esse equívoco. E é por isso que Portugal chamou a essa facility plano, mas realmente não é plano. Portanto, há aí um paradoxo. Por outro lado, o 2030, como se sabe, está ainda numa fase muito incipiente, O que não deixa, é até 2027, não é? Em termos de o que é elegibilidade. outro problema. Que é outro E problema. por outro lado, a experiência que eu tive no PRODEP foi uma experiência, e é muito interessante estas perguntas que está a fazer, porque no fundo é a comparação de passados 30 anos, não é? 95, 2025, É 30 verdade. anos. 3 É muito décadas. interessante. Porque nós também tivemos muita ligação aos municípios, porque a nossa rede escolar, em muitos aspectos, está profundamente imbrincada e integrada na rede municipal. Uhum. Mas havia um plano central, quer dizer, o plano das escolas secundárias fomos nós que fizemos. Com a colaboração dos municípios, iam, vinham, não sei o quê. Mas era o plano do Gabinete de Estudos e Planeamento, que era discutido, criticado. Havia municípios que achavam bem, outros achavam mal. A estrutura Íamos intermédia corrigindo. tinha mais voz Exato. dentro da estrutura do Estado? Tinha. E, portanto, os municípios, que aliás gostaram imenso da nossa atividade e elogiaram-nos muito, e participavam imenso. Nós fazíamos reuniões mensais aqui ao pé da Avenida da República, com os representantes dos municípios. Eles vinham a Lisboa, gostavam imenso, discutiam, escola aqui, escola acolá, mas havia um plano conjunto. Uhum. Estrutural. Exatamente. E eu julgo que isso foi-se perdendo um bocadinho, e é por isso que há este absurdo do caso da habitação. Porque se repararmos, no caso da habitação, é uma área onde, obviamente, esse instrumento financeiro Que tem justifica-se, montantes previstos claro que sim. importantes, mas depois temos municípios que conseguem oferecer e utilizar para umas dezenas de milhares de focos e outros para 20 ou 30. Porque essas máquinas municipais são muito distintas e não há uma coordenação entre eles. Portanto, eu penso que é pena, claramente, por exemplo, no caso da habitação, não ter havido uma voz ativa das comissões de coordenação regional. Uhum. Porque as comissões de coordenação regional aí teriam tido um papel muito importante de conseguir evitar essas diferenças. Nós temos Talvez, realmente municípios, atenuar enfim, não vale a assimetrias. pena citar, mas são bem conhecidos, em que se oferecem umas dezenas de chaves, algumas já estavam Certo, a ser certo. feitas anteriormente, Sim. e temos outras em que há umas dezenas de milhares de focos. E, portanto, Não há uma política coordenada de habitação. exatamente. Certo? Ou seja, essa disponibilidade financeira, em vez de estar a contribuir para a redução das assimetrias, vem acentuar vem as acentuar. assimetrias. Estás a ver? Isso acho que é interessante. pena. Eu acho que Pronto. esta ausência, ou pelo menos a crítica e massa crítica do termo estrutural, eu acho que vai ser comum, digamos assim, eu ao estou podcast. convencido, por exemplo, que os municípios, todos aqueles que eu conheço, e estou a trabalhar com vários, tinham apreciado muito
que houvesse um gabinete a coordenar e a centralizar essa operação de investimento nas CCDRs. Estou convencido que ficavam muito satisfeitos e ajudavam e tal. Não Assim, terá... assim ficam à mercê da sua máquina administrativa, que em alguns casos é muito ainda parada, muito fossilizada, noutros é mais ágil, mas então, em vez de estar a reduzir as simetrias, estão a reduzir a aumentá-las. E a ideia destes instrumentos financeiros, in the end of the day, desde os famosos artigos do Jacques Delors, é sempre a redução das assimetrias, não é o aumento das assimetrias. Aliás, o objetivo principal da política de coesão é exatamente essa. Por outro lado, em muitos casos, também foi uma experiência positiva, porque se fez com o setor privado, concretamente as escolas profissionais. O ensino profissional tinha morrido e, portanto, lançou-se uma grande operação de parceria com os privados para criar as escolas profissionais. As escolas profissionais não são públicas, ainda são hoje privadas, financiadas através de de fundos, que ainda hoje estão a funcionar otimamente. Aliás, vamos ter aqui o presidente exatamente das escolas profissionais a falar sobre eu isso. vi isso com muita satisfação. E também o PRR, vai ser interessante ver a visão também do Dr. Mário Tavares da Silva. O Dr. Mário Tavares da Silva ainda aqui há tempos também teve num colóquio connosco. Vamos lá ver, o gabinete do PRR surge com isto tudo já desenhado, quer dizer, Sim, e portanto, é verdade. eu penso que ele até um ficaria executor, felicíssimo se em vez de ter a pulverização dos municípios fossem as CCDRs, mas isso ninguém lhe perguntou. Quer dizer, eles disseram, olha, tens aqui estas verbas, tens as candidaturas, os problemas que existem, por exemplo, o seminário que fizemos até na Lusíada sobre isso, apareceram casos de candidatos, quer dizer, entidades, designadamente até municípios, escolas universitárias que tinham apresentado proposta, estavam há mais de um ano para receber o parecer do PRR. Há mais de um ano. E o gabinete dizia, mas nós não temos culpa, porque isso é apreciado pelos consultores, mandámos para o consultor. Isso a certa altura no país ninguém tem culpa. Mas quer dizer, é evidente que em termos práticos, todos nós sabemos, por muito boa vontade que haja, que há muitas componentes do PRR que estão com execuções muito baixas e muito atrasadas àquilo que deviam estar, designadamente nesta área onde estamos, que é a área da saúde. Os projetos de informática da área da saúde são dos piores, não é? É uma área que tem uma exponencialidade. Eu digo isto como estamos aqui numa escola e vamos ter também, é interessante que vamos ter depois também a própria Glinda vir falar exatamente na inovação da saúde. Pois é. Precisamente porque é uma das áreas mais críticas aqueles projetos em que salvo erro o gestor é os SPMS. Sim, tirando isso. Há muitos problemas ali e, portanto, e entretanto, por outro lado, há muita necessidade. Todos nós sentimos que os sistemas de informação em saúde são muito antiquados. E há o dinheiro, há a necessidade, mas não conseguimos ter a resposta. Acha que o país também, talvez por conta da evolução que o PRR teve na sua gênese, depois teve reprogramações que foram muito difíceis de fazer, mas houve talvez alguma falta de sensibilidade por parte da Europa. Se calhar o Estado-membro até sinalizou, como por exemplo, saúde e a habitação, que deveria ser reprogramado para essas áreas, mas se calhar não houve grande flexibilidade por parte da Europa. Nuno, eu aí não consigo culpabilizar a Europa, porque eles têm até sido flexíveis. Agora, todos nós percebemos que este dinheiro tem que ser gasto até no calendário previsto, até porque, como é evidente, a União Europeia agora vai ter necessidades de financiar outros desafios, sinceramente o da defesa, e portanto o dinheiro que não for aqui gasto, vai ser gasto... Acha que não vamos ter outra oportunidade dessas áreas? Com esta dimensão penso que não. Agora, teremos outras, por exemplo, o desafio da defesa, não duvido nada, não tenho dúvidas, pode ajudar muito ao desenvolvimento, à nossa reindustrialização. Porque todos nós sabemos que o país desindustrializou-se. Essa visão é interessante, agora fala-se muito no investimento da defesa, mas como sendo uma componente... Uma despesa. Não é. E que não vai ter repercussão no cidadão. Repare, as atividades de defesa, ou a indústria da defesa hoje em dia, é dos setores que têm uma matriz de input-output mais densa. Porque para qualquer coisa é preciso desde o plástico, o metal, a bala, o explosivo, o químico, a eletrónica, o tecido, o têxtil, e portanto qualquer coisa ajuda a desenvolver muito o país. Tal como a indústria automóvel. Eu julgo que a defesa vai ser uma segunda auto-Europa. Assim como a auto-Europa. Porquê é que a auto-Europa nos ajudou tanto? Não é só aquela coisa de se dizer que a Volkswagen está a fazer os automóveis. Para fazer aquilo, houve mil e uma atividades. Os para-brises, os limpa-vidros, o estofo, o corrimão. Até juristas. Exatamente. E, portanto, tudo isso
foi muito potenciado e temos algumas indústrias que passaram a exportar diretamente porque tiveram essa alavanca. E eu julgo que se o país racionalizar esse plano, a defesa pode ser uma segunda auto-Europa, em maior dimensão. Portanto, eu vejo isso com muito otimismo. Agora, ter um PRR2 com este tipo de características parece-me um pouco viável e nem sei se seria muito útil, não é? Fala-se que poderá haver em termos de política de coesão em PRR, algo aproximado entre os dois modelos no próximo período. Talvez. Bem, mas nós ainda nos falta isso, que está tanto, do 2020, do 2020, não é? Ainda não terminou. Que ainda não terminou, tu sabes isso melhor que eu. Não terminou. Portanto, nós começamos a ter um comboio de PRR pendentes que não conseguimos chegar ao fim, não é? É verdade, parece que todos acabam ao mesmo tempo, não é? E isso é um outro tema muito interessante, que é perceber porque é que tantos procedimentos contratuais feitos no âmbito do PRR não resultaram. Pronto, isso é não sei. E teremos cá o Dr. Mário também para Pronto, tentar ele vai explicar responder. Isso. Deixa-me só dar um exemplo. Diga. Porque tenho vivido bastantes casos desses, mas este é um exemplo engraçado. Uma universidade. A universidade tinha um problema muito grave, construção de residências escolares. Uhum. Candidatou ao PRR. E o PRR disse, encantados, fantástico, vamos a isso. Vocês façam os concursos públicos, etc. Bem, o que é que aconteceu? A universidade tinha o terreno. Portanto, fantástico, não é? Está mesmo tudo a correr bem. O problema é que o PRR estabeleceu para limite máximo de preço de metro quadrado de construção um certo valor. Uhum. Bom, e esta universidade abriu o concurso e o que é que acontece? Não apareceu nenhuma proposta. Pois. Bom, depois pediram a minha ajuda. O que é que se podia fazer ou não fazer? As propostas tinham sido excluídas, de acordo com o artigo do Código que também conheces. Sim. O preço era sempre superior ao preço base. Sim. Como sabes, o preço base é uma invenção do nosso país. Uhum. Nas diretivas o que há é o preço estimado, mas o nosso país é mais criativo. Nós temos dois, não é? O preço estimado e o preço base. Preço base. E depois o que é que acontece? Acontece que não se fizeram as residências. Portanto, a certa altura, Nuno, a sensação que eu tenho é que criamos tantas restrições defensivas que depois perdemos a oportunidade. Neste caso não se fez o concurso. E depois já não havia tempo, porque pensavas o que é um concurso público com um limitado prévia qualificação. Exatamente. E, portanto, neste caso, os miúdos continuaram a não ter as residências. E o dinheiro, imagino que vai para o PRR acaba, portanto já não há tempo para executar. É isso. Considera Portugal tem sabido alinhar os seus instrumentos estratégicos com os planos nacionais, com as oportunidades criadas pelos quadros comunitários, ou continuamos com muito desalinhamento? Nuno, vamos lá ver. Tem havido algum alinhamento e temos sempre de ser otimistas. Mas, eu como te disse, eu fui diretor-geral de planeamento. Final dos anos 80 até meados dos anos 90. E era uma época em que se apreciava o planeamento. Ou seja, o planeamento era considerado coisa boa. Depois estava a construir-se, não é? Pronto. A partir do final dos anos 90 e depois neste século, criou-se uma cultura, de certa forma, um bocadinho até de anti-planeamento. Bem, e por exemplo, no governo de Passos Coelho, acabou-se com departamentos muito importantes e prestigiados como o DPP, o DCP, não é DPP, DCP, como a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, como alguns gabinetes de planeamento. Portanto, esta ideia de planeamento começou a ser um bocadinho mal vista. Secundária. E repara, hoje em dia, por exemplo, quais são os principais planos que temos? Vamos pensar no assunto. Energia, não há um plano. Neste momento, já tivemos. Nos anos 90, com até diretores gerais famosos, como o Sidónio Pais e outros, tivemos grandes planos nacionais. Desde os planos de fomento dos anos 50, com o Dr. Salazar, tivemos os planos de eletrificação nacional. Foi graças a ele que se fez Castelo de Bode, que se fizeram as redes elétricas, etc. Portanto, havia uma cultura de planos nacionais de energia. Neste momento não temos nenhum plano em vigor. Bom, por outro lado, se pensarmos, por exemplo, no ambiente, também praticamente não existe. Depois há outras áreas ainda piores. Por exemplo, a questão dos transportes aéreos, que se fala muito dos aeroportos. Não há um plano nacional de transporte aéreo. Não há. Não é tu podes dizer que é bom nem é mau. Não existe. Certo. Plano ferroviário, ainda menos. Ainda menos, sim. Pronto. Aí salvou-se o plano rodoviário.
da antiga Sim, Junta Autónoma das Estradas, sim, depois acaba por Infraestruturas de ser- Portugal, que eles foram fazendo as estradas. Aí houve realmente um certo plano, mas é Sim, praticamente uma e bem exceção. executado, não é? Portanto, na saúde, um caso muito interessante da saúde, e já que estamos aqui numa universidade, numa escola de saúde, até 2010 havia um plano nacional de investimentos em infraestruturas da saúde, realmente equipamentos pesados. Uhum. Havia um plano feito na antiga Direção-Geral de Construções Hospitalares. Construções Hospitalares. E houve até diretores gerais muito conhecidos, o engenheiro Vemans, já falecido, e outros. E isso era importante porque evitava-se, por exemplo, a duplicação. 2 hospitais próximos, cada um estar a comprar um TAC muito dispendioso Certo, e certo. coisas assim. Portanto, Trabalhava-se em havia rede, uma em rede, não é? racionalização dos investimentos em equipamento, Uhum. também em infraestruturas, mas especialmente em equipamento tecnológico, que é muito caro, todos nós sabemos. Sim. Esse plano existe? Não, deixou de haver. Portanto, este desplaneamento do país, não sei porque é que acontece, as pessoas gostam mais desta atitude, mas tem um problema, é que conduz a soluções menos racionais. E é por isso que, hoje em dia, se formos aqui a Santa Maria, há muitos equipamentos TAC que são usados, eu diria, 4 ou 5 horas por dia. Mas se fores ao Hospital Real de Copenhague, são usados 14 horas. Uhum. Ora, como são equipamentos muito caros, a sua amortização é muito importante. E, portanto, lá é amortizado com um número muito elevado de atos, aqui muito reduzido, porque ao fim de 3, 4 anos são obsoletos. Certo. E, portanto, Interesse. acaba por ser uma contratação mais económica. Estás a perceber? Exato. Por exemplo, os nórdicos, nesse aspecto, foram para o outro extremo oposto. Eles, neste momento, têm um plano, no caso da saúde, já que estamos aqui na área da saúde, de racionalização com todos os países nórdicos. E, portanto, para certas doenças especializadas, o cidadão de Helsínquia vai ser tratado em Copenhague. Para outras, o de Copenhague vai ser tratado em Oslo. Evidentemente que os sistemas de saúde pagam as deslocações, Claro. mas, portanto, há a preocupação de ter uma rede com polos muito especializados e com o melhor equipamento, mais moderno, mais eficiente. Ainda que o cidadão se tenha de deslocar de A Ainda para que B. o cidadão se tenha de deslocar, sempre que possível. Não é? Bom, o próximo ciclo de fundos, então, deverá mudar. Precisamos de mais centralização, mais autonomia eu diria ou uma nova lógica de intervenção? Não, eu diria fundamentalmente o país precisa saber melhor o que é que quer. Portanto, nós nesse aspecto somos um país com muito Estado. Portanto, se quiseres fazer qualquer coisa, tens várias barreiras que o Estado te levanta, mas curiosamente, em termos de desenvolvimento, o Estado tem-se demitido. As CDRs hoje em dia têm um papel menos ativo do que já tiveram. Completamente. Lembras-te, possivelmente, com o professor Valente Oliveira, ministro do Planeamento, as comissões de fundação regional, eram muito importantes. Falava-se muito, apareciam muito nos jornais, havia muita coisa que era tratada. Fala-se muito que os CDRs podiam ter tido um papel mais importante na execução até do PRR. E eu penso sim. Eu penso que esse é um problema que está em cima da mesa. A minha reflexão é muito nesse sentido. É no sentido de... Como há municípios muito diversificados, muito heterogéneos, com máquinas de gestão muito distintas, eu acho que aí o conceito de região e de CCDR pode ajudar muito. E, portanto, devíamos recomeçar a ter planos de educação, de ambiente, de transportes, de mobilidade muito ligados ao espaço das regiões. E aí depois automaticamente os fundos ficam a funcionar melhor. Quer dizer, o gabinete do PRR fica muito mais satisfeito, porque tem muito mais apoio. O Sr. Ministro da Reforma do Estado e da Coesão nos estejam a ouvir, porque está aqui um cardápio, enfim, de coisas não, que mas absolutamente não é elementares interessante, e de ponderação no próximo nós quadro somos comunitário. um país em que geralmente se discute o que corre mal, o caso. É e verdade. acabamos por ter pouco tempo. Basta ver o que acontece nos debates da televisão. Discute sempre um caso qualquer que correu mal. Mas não acabamos por não discutir que melhorias devemos introduzir nas regras de funcionamento do país. Devíamos já estar a discutir, Claro. por exemplo, com a rede, coisa que às vezes não acontece, as regras que virão no próximo quadro. Exatamente. Com a rede, com o terreno, com os atores. Exatamente. Era isso que deveria acontecer. Exatamente. Bom, estamos a chegar ao fim deste primeiro podcast.
e acabamos com uma pergunta que vai ser comum a todos os podcasts. Se tiver que ir ao fundo da questão, o que é que destacaria como mais urgente e promissor no tema de hoje? Olha, eu acho que o mais promissor é os portugueses e os seus dirigentes mais importantes, públicos e privados, perceberem que se fez um caminho muito positivo. Portanto, desde o tal primeiro quadro comunitário e heróico de 88, portanto já lá vão 37 anos. Fez um caminho muito positivo, houve muitos investimentos muito úteis, muito eficientes, muito eficazes, e portanto eu acho que é uma história que tem um saldo muito positivo. Simplesmente o mundo evoluiu muito, as condições os desafios são muito maiores, a própria sociedade evoluiu muito e, portanto, as necessidades, as aspirações, as expectativas das pessoas são outras. E, portanto, estamos a chegar a um ponto em que temos que introduzir mais ordenamento, porque senão isto é um conjunto de vetores a puxar por todos os lados e acabamos por utilizar, a palavra que eu ia usar é exatamente essa, acabamos por utilizar os meios com menos coerência. Professor, foi um gosto, mais uma vez. Resta-me agradecer mais uma vez ter aceito o convite e cá nos encontraremos então para o encerramento do podcast.